Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida, sempre ao vivo aqui na All TV. E você que está assistindo já pode participar mandando a sua perguntinha aqui no nosso chat interativo, que eu estarei lendo ao vivo durante o nosso programa. Deixa eu até desligar aqui o botãozinho da rolagem automática, senão eu vou ficar louco ao longo do programa. Ok, desligado. E hoje nós temos a honra de receber o chefe da equipe Full Time Sports, Maurício Ferreira. Maurício, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso programa. Eu acho que eu falo por todos que estão em casa que é um prazer recebê-lo aqui, você trazendo informações importantíssimas para quem curte automobilismo, você que é parte importante do automobilismo brasileiro, com a sua equipe na Stock, com nomes de peso como Alceu Feldman e o Rubinho Barrichello, e vai nos dar um panorama dessa competição que é a mais famosa do Brasil. Acho que junto com a Truck é a que traz mais público para os autódromos, né? E contar para a gente eu sempre começo com uma pergunta tradicional. Como você entrou no mundo do automobilismo? O que te levou a ele quando você era pequeno? Bom, sim, antes de mais nada agradecer a oportunidade, que é sempre uma dificuldade para nós falarmos de automobilismo, né? Então, o espaço na mídia acho que ainda é uma coisa inferior ao que deve ser feito com relação ao nosso histórico de automobilismo, né? Nós querendo ou não, faz muito tempo que não ganhamos um título de Fórmula 1, mas temos 8 títulos, né, na bagagem. Então, o Brasil merece aí uma atenção especial para o automobilismo. Então, é sempre um prazer poder estar falando num programa como o de vocês, sobre automobilismo. Sobre a minha história no automobilismo, ela começou praticamente na barriga da minha mãe, né? Porque eu brinco que nasci dentro de um autódromo, meu pai começou muito cedo como ajudante de competição, lá atrás, na época de DKV e etc., ainda nos anos 60. Então, estamos falando de uma coisa muito longínqua e muito para trás. Meu tio depois se aventurou como piloto, então eu nasci nisso, assim, com o meu tio correndo e meu pai preparando os carros de corrida para o meu tio e para outros pilotos. Então, eu, desde que me lembro por gente, assim, já com 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu já entrava dentro de porta-mala para assistir 1000 milhas, para ficar no box, então, que não podia entrar, mas dentro do porta-mala passava. Eu sei como eu já fiz isso também. Então, assim, minha vida sempre foi isso, né? Aos sábados sempre gostei de ir para a oficina junto com meu pai, acompanhá-lo, fazer alguma coisa. Eu realmente, minha vida acabou aí despertando uma paixão e podendo executar ela, que foi, assim, sem sombra de dúvida, uma coisa fantástica, né? Acho que pouca gente tem o privilégio de fazer aquilo que gostaria realmente de fazer, e eu tenho esse privilégio de fazer isso. Muito bacana, muito bacana. E você, quando começou com a sua própria equipe? Eu tenho 2 passagens de equipe. A primeira vez, numa primeira oportunidade, chamada Full Time Racing. Eu comecei em 96, em sociedade com o Sérgio Paese, que era um piloto de Curitiba, na oportunidade. E fiquei ali durante 5 anos. Entramos em várias dificuldades financeiras, etc. Acabei encerrando aquela operação, que era até em Curitiba naquele momento. Acabei depois trabalhando aí entre 1 ano de Europa e 2 anos para o Afonso Giafone, que é um outro ícone do automobilismo brasileiro. Na Fórmula Renault, para o pai ainda, né? Pai do Afonsinho.
E aí depois acabei remontando a Full Time Sports em 2004. Pera, só corrigir. Você trabalhou com o pai, com o Afonso, o pai? Trabalhei na equipe que era comandada pelo Afonso. Tá, achei que era com o Afonsinho. Não, com o Afonsinho, assim... Já não é tão Afonsinho. Já não é tão Afonsinho, já tá mais para Afonso. O Afonsinho, obviamente, que eu conheço a família também, porque eles tiveram uma passagem na equipe do meu tio, tiveram como meu pai sendo preparador dele, enfim... Lá em 87, eu nasci em 77, então eu tinha 10 anos em 88, quando o Afonsinho correu no meu tio. Então conheço eles há muito tempo e obviamente que depois fui trabalhar para o seu Afonso mesmo, em 2002, 2003, com a vinda da Fórmula Renault para o Brasil, onde eu tinha já uma experiência em 2001 na Europa. Que o Diniz trouxe também, né? Que o Pedro Paulo trouxe, exatamente com a PPD Sports. E aí nós ficamos ali, eu fiquei trabalhando 2 anos como responsável técnico pela equipe. E depois dessa experiência, com esse aprendizado também do lado empresarial, que me ajudou bastante com o seu Afonso, eu acabei em 2004 optando por reabrir uma equipe própria e retomar o sonho de ter uma equipe própria, uma equipe competitiva, uma equipe vencedora. E aí agora eu estou completando a 10ª temporada de Full Time Sports. Curiosamente, nós estamos completando a 10ª temporada agora, domingo. Caramba, aí finalizando na corrida do milhão, exatamente. Que bacana. Então já emendando essa parte, depois a gente volta ainda no panorama histórico do crescimento da equipe até os dias atuais. O que você espera da corrida do milhão nesse fim de semana? É uma corrida mais longa, tem a questão dos pneus, da pane seca, que ano passado foi importantíssimo, né? Teve carro parando nas últimas voltas em cima da curva, a gente não sabia quem ia terminar gasolina. É verdade. Assim, esse ano o regulamento da prova do milhão está um pouco diferente do que foi o ano passado. O ano passado ele não tinha a obrigatoriedade de um pit stop, era uma corrida aberta. Esse ano o regulamento divulgado para nós contempla uma parada obrigatória para um pneu, pelo menos. Um pneu no mínimo, um pneu obrigatório, né? O resto se torna opcional. Inclusive gasolina. Inclusive combustível. Obviamente que a gente sabe que se for uma corrida de bandeira verde, o tempo inteiro há necessidade de reabastecimento. O ano passado foi uma corrida bastante truncada, né? Quem lembra, tiveram várias entradas de safety car, o que acabou trazendo a corrida para um número de voltas reduzido e para várias voltas de um consumo bem baixo, né, onde deu para algumas pessoas arriscarem. Nós tivemos próximo de vencer a corrida com o Galide, que o Galide corria na nossa equipe. Galide Osman. Ele até abriu a penúltima volta liderando a corrida, enfim, ali junto com o Kaká, era ele e o Kaká já poupando mais combustível porque também tinha o compromisso do título e nós ali arriscando um pouco mais. Enfim, e o Thiago e o Ricardinho que vinham de trás, que tinham feito um pit stop, podendo dar gás total ali, podendo consumir o máximo de combustível. Mas esse ano é uma corrida, eu sinto que ela vai ser diferente, fora a obrigatoriedade de um pneu, né, de uma troca de um pneu, tem uma janela. Né? Então eu acho que vai ser uma corrida talvez que não traga aquela emoção da pane seca, aquela emoção do vai dar, não vai dar. A imprevisibilidade total, né? A imprevisibilidade acho que não vai ser o forte da corrida, mas por ser uma corrida que vale sempre R$1 milhão e tem neste ano aí a disputa de 4 pessoas no título, dá sempre a emoção, tá ali, tá nela, né? Então acho que vai ter gente separando aí, né? Imagino eu que se a gente pegar o Thiago Camilo, que é o vencedor das últimas 2 edições, acho que esse ano ele vai estar mais voltado para ganhar o título que ele ainda não ganhou do que para ganhar mais uma vez a corrida do milhão. Acho que acho que ele daria tudo para fique o milhão com quem for, mas que o título fique com ele que está chegando liderando o campeonato, por exemplo. Já outros que dependem da vitória vão para a vitória porque consequentemente pode dar o campeonato também, como o Daniel, como o Ricardinho, como o próprio Kaká, que matematicamente está no jogo. Então quer dizer, se deu mal ali com o pneu, mas eu acredito que vai ser uma corrida com emoção. E também tem todos aqueles outros, inclusive nós, que não temos nada a perder, queremos ganhar R$1 milhão e estamos ali para competir, né? Assim como nós temos todos os outros. Então acho que vai ser uma corrida, como sempre, diferenciada, uma corrida que traz uma emoção a mais. Muito bem. E esse ano é a primeira temporada completa do Barrichello na sua equipe. Como você vê o crescimento do Barrichello em relação àqueles 3 corridas extraordinárias, eu digo literalmente extraordinárias, porque era fora da ordem normal do campeonato do ano passado, e esse ano, portanto,
full time na full time. Full time. Como é que está sendo a escalada dele na questão do aprendizado, da nova dinâmica? A gente estava conversando antes de entrar no ar que o Ingo Hoffmann esteve aqui no programa e ele contou que pilotar estoque é outra pegada. Não adianta você ter 500 mil quilômetros de experiência numa categoria, porque ali não é que você não vai ser útil, mas você vai ter que se readaptar ao seu estilo de pilotagem para uma outra realidade completamente diferente. Como é que está a pegada dele desse novo carro? O início do Rubinho com a gente foi curioso, né? Eu lembro do primeiro teste como se fosse hoje, tipo, fechamos a porta e ele falou, abre de volta, né? Porque tá muito diferente do que foi a vida dele inteira. Então, óbvio que tem essa adaptação toda de algumas diferenças gigantescas, né? Quem acompanha um pouco o monoposto tem ideia de que um carro de Fórmula 1 com um piloto pesa metade daquilo que pesa um Stock Car com piloto como regulamento, praticamente a metade. Então é muito diferente as reações, o centro de gravidade, o peso total, a inércia, tudo que se movimenta por uma condução, né, para o piloto, uma dirigibilidade, é sem sombra de dúvida 100% diferente. Mas o Rubinho nos surpreendeu em todos os momentos, eu digo tanto naquelas 3 corridas, quanto principalmente nesse primeiro ano inteiro. A gente sabe que a Stock Car, ao longo dos últimos 5 anos, principalmente, ela vem se tornando cada vez mais competitiva, né? Ela cada vez é mais difícil e ele chegou nesse último ano, que é o mais difícil de todos. Cada ano que passa será assim, ele sabe disso, nós sabemos disso. E ele teve assim um nível de competitividade bastante bom, uma velocidade muito alta e aprendendo aos toques, a dinâmica da corrida, evoluindo, cada vez mais entrando no jogo, quer dizer, sabendo lidar com os competidores e com a dinâmica do regulamento, com a história do push to pass, que é uma dinâmica diferente, saber utilizar, de que forma, em quais momentos, né, em quais voltas. Eu acho que assim, é surpreendente o crescimento dele, a velocidade que ele imprimiu logo desde o início. Nós até temos aí um resultado bastante positivo. Tá no top 10, né? Para quem está no primeiro ano não é uma coisa fácil. Se fosse outros anos de por exemplo, playoff que nós tínhamos, ele estaria dentro do jogo disputando um título, quer dizer, ele teria entrado no playoff, estaríamos vivos. E eu acho que assim, a gente sabe, a lição de casa está feita para o 2014, aquilo que nós temos que evoluir para disputar o título. Então, ele é um cara extremamente competitivo e inteligente e sabe o que ele tem que fazer. E nós também, como já tivemos nessa situação de disputa de título de Stock Car nos últimos 5 anos, queremos retomar essa situação em 2014. Então, eu vejo assim uma sinergia muito grande. O que ainda falta, você acha? Tipo, eu acho que ele ainda, a questão de ritmo de prova, relargada, existe alguma coisa em específico que você acha que ainda pode ser um pouco mais trabalhada para digamos assim, para ele entrar no mesmo compasso de quem já corre há mais tempo? Eu acho que não tem um ponto específico, não. Acho que falta ainda, obviamente, um pouquinho de cada coisa. Quilometragem natural, mas também um outro dado importante, que talvez quem acompanhe não se atente. Nós terminamos todas as corridas. Então, nós terminamos as 11 corridas desse ano. Mesmo que em 3 delas nós tivemos que fazer uma substituição de um pneu furado. Na última hora. De última hora, nós terminamos todas as corridas. Então, esse é um dado de quilometragem também importante para ele. Quer dizer, ele aprendeu muito com relação a isso. Hoje ele é um cara muito mais solto dentro do carro durante a prova. É um cara que entendeu que os toques acontecem de uma certa forma até agressivos, mas que nós não vamos corrigir. O regulamento não tem jeito, o regulamento permite, faz parte, então ele entendeu bastante isso. Então assim, eu sinto que vai ser natural. Acho que a dinâmica do campeonato de 2014 vai ser uma dinâmica que vai zerar um pouquinho. E a gente sabe fazer a lição de casa, que se ela for bem feita, nós vamos ter chance de, quem sabe, aí chegarmos na última etapa do ano que vem disputando o título, que é esse o nosso objetivo. Bacana. O outro piloto de vocês é o Alceu Feldman. Como é que você vê o ano dele de 2013? O Alceu, assim, eu já trabalho com o Alceu há alguns anos, mas não tinha trabalhado com ele diretamente na Stock Car. Eu já trabalho com ele, trabalhei alguns anos, tipo em 2008 nós fizemos GT3 juntos, 2010 nós fizemos o Troféu Linha, 2011, 2012 o Campeonato Brasileiro de Marcas,
Então nós temos já uma certa afinidade, né? uma intimidade, e eu nunca tinha trabalhado com ele na Stock Car. Mas falando de Stock Car, que é um carro totalmente diferente dos outros que eu tinha feito, das outras coisas que eu tinha feito com ele, como eu disse, como ela está cada ano mais difícil, tem ficado complicado para ele, que não é um piloto que começou no kartismo com 5, 6, 10 anos de idade, 12 que seja. É um cara que foi começar a correr com 20 anos de idade na terra. Entendi. Então, uma assim, outra escola, vamos dizer uma outra assim. escola, apesar dele já ter lá mais de 10 temporadas de Stock Car e ter tido até alguns resultados muito positivos, a Stock Car é cada vez mais difícil. E ele é muito ciente disso também. É um cara, é um empresário fora das pistas, sabe a dificuldade dela e entende que em certos momentos, nós tivemos uma corrida em Brasília esse ano, que ele tomou 464 milésimos da pole e largou em 22º ou 23º, se eu não me engano. 0,4. 0,4. Então, assim, a competitividade da Stock Car está muito alta. E ele, tipo assim, ele sabia que poderia ter tirado mais meio décimo de cada curva, que eram as 4 curvas de Brasília, e que teria colocado ele num outro patamar. E ele falava, eu tinha condições de fazer, quer dizer, se você me der a classificação de novo, eu vou lá e vou fazer. É a dinâmica da Stock Car, a realidade dela é essa, e eu senti que nesse tipo de categoria de tração traseira e com essa competitividade toda, ele tem um pouco mais de dificuldade do que nos carros de tração dianteira, como é o Campeonato Brasileiro de Marcas, mas nós trabalhamos para tentar diminuir essa dificuldade, esse handicap que os outros têm em cima dele, que ele não tem a escola, né? Não é um cara... Você pegar hoje praticamente 95% do grid da Stock Car ou 90% do grid da Stock Car tem uma escola automobilística desde criança. Né? Então isso é uma coisa que ele, por acaso, é um dos poucos que não tem. Então a gente sabe que isso faz falta, mas estamos também num planejamento aí de tentarmos em 2014 diminuirmos ainda mais esse gap que ele tem para os ponteiros. Bacana. Vamos algumas perguntas aqui dos nossos internautas, muita gente entrando aqui, Felipe Peixoto, Nelson Murac, Danilo Rigoni, Ana Maria Santa Cruz, muita gente entrando. E aqui, Adriano Abreu, pergunta do Nelson Murac, o que o Rubens trouxe de interessante para a equipe, além da sua experiência? O que a vivência dele trouxe... incluindo a experiência, vou incluir a experiência aqui, Nelson. A vivência dele de Fórmula 1, Fórmula Indy, o tempo de estrada, já está com mais de 40, isso trouxe algumas luzes novas, interessantes para a equipe? A liderança? Eu acho que assim, o principal dele, que ele trouxe para a equipe, foi uma motivação, um brilho no olhar do time inteiro, de que mesmo ele sendo para a maioria do time que não o conhecia, todos os mecânicos, todas as pessoas envolvidas, ele trouxe uma simplicidade e uma parceria muito grande. Então ele é um cara que trabalha muito o lado da motivação dos mecânicos e do grupo inteiro espontaneamente. Então, para todo o time, é uma coisa assim absurda o que gostam e o que trabalham por ele, o que ele motiva, o que ele une. Ele trouxe uma união muito forte para nós. Obviamente que a experiência dele... Carisma, então, digamos assim. É um carisma muito grande. A experiência dele é redundante nós falarmos sobre ela, porque é a maior de todos. Né? Ninguém tem a experiência que ele teve no automobilismo. Tanto que é o cara recordista mundialmente, não é Brasil. Né? Então, a gente sabe... E a experiência de Fórmula 1, Fórmula Indy, por exemplo, aconteceu de no ajuste de um carro, ele lembrar de alguma coisa, tipo, olha, uma vez eu fiz isso, talvez, numa corrida... E você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou é um mundo completamente diferente? É um mundo diferente, mas já existiram certos momentos de comparativos e que funcionaram, inclusive. Realmente, assim, existe uma comparação, porque a gente brinca que, óbvio, é uma tocada diferente, é um carro de um peso diferente, de um deslocamento diferente, mas é um pneu, né? E as pistas são de asfalto. Tem motor e a tração. Tem motor, tração, quer dizer, tem muitas coisas similares que são iguais, o princípio está ali. Né? Então a gente brinca que é tudo diferente, mas a experiência dele trouxe sim alguns momentos que a gente conseguiu completar algumas coisas novas para a nossa dinâmica, para o nosso desenvolvimento. É um cara que tem sem sombra de dúvida, uma bagagem diferenciada e acima da grande maioria que está ali. E ano que vem ele continua com vocês?
Ano que vem ele continua com a gente, aí no nosso projeto, nosso planejamento 2014, como eu já disse, é realmente chegarmos na última etapa do ano que vem, disputando o título e que, se Deus quiser, vai dar certo. Dentro do nosso planejamento a gente vai executar para chegarmos dessa forma. Se a gente for pensar nos últimos anos, a equipe do Matheus está sempre lá na frente, é uma das, se não é a que ganha sempre. A que você acredita esse 0, a mais que algumas equipes têm para estar sempre na disputa, se não sempre vencendo? Claro que é uma soma de fatores, mas o que você conseguiria nominá-los? Tipo, eu acho que eles têm uma equipe extremamente afinada, ou pilotos que funcionam muito bem juntos. Você saberia dizer qual é a combinação vitoriosa? Porque vocês também disputaram títulos, então vocês sabem o que é isso. Sim. E o que falta para alinhar os astros e disputar e ganhar um título no mundo como a Stock Car? Eu vejo assim, eles também estão completando, esse aqui é o 10º ano de Stock Car, desde 2004, quer dizer, será o 10º título que ficará entre a equipe do Matheus ou a equipe do Meinha. Pois é. Então é uma supremacia muito grande, é inegável. Acho que todos os outros times que estão lá têm essa ciência, quer dizer, tem isso como referência, que eles são os caras a serem batidos. Mas é difícil dizer, né? É uma somatória de coisas, como você disse, mas eu vou dar um dado aqui que já vai ficar marcado. Nós falando em equipe Red Bull, Daniel Serra e Cacá Bueno, eles estão na 5ª temporada juntos. Estão indo para a 6ª e acho que anteontem eles anunciaram que até 2016 será a permanência dessa dupla, a permanência da equipe, quer dizer, a continuidade do trabalho. A equipe Eurofarma RC, quer dizer, a mesma coisa. Está lá no 5º ano Ricardinho e Max, anunciaram que ano que vem o 6º ano Ricardinho e Max, quer dizer, continuidade de um trabalho. Então, eu, pelo menos dentro do meu planejamento, imagino que as demais também pensem assim, é na continuidade do trabalho. Nós, esse ano, trabalhando com o Rubens e com o Alceu, quer dizer, foi tudo novo, mais um ano para nós. De adaptação, então, e conhecer e uma série de coisas que acontecem no dia a dia, que você vai aprendendo com eles, né? Então, assim, eles já estão muito, muito adiantados com relação a isso. E fora isso tudo, tem um fator que é determinante no automobilismo, que é orçamento. Budget, isso vai na pergunta do Darison Braga. O dinheiro é fundamental no desenvolvimento de um estoque, assim como é na Fórmula 1? Com certeza, ele não é tão determinante quanto a Fórmula 1, porque o nosso regulamento é fechado. Se bem que se a gente pegar a Fórmula 1 dos últimos anos, foi fechando o regulamento também por uma questão de controle de custos. Mas não dá para comparar um mundo com o outro. Por exemplo, se você tivesse um orçamento 2 vezes maior do que o que você tem, hipoteticamente, o que eu acho que eu teria uma coisa diferente? Você conseguiria mensurar o que você poderia comprar, vamos dizer assim? Por exemplo, colocar em dinamômetro todos os motores para tirar aquele 0, para saber a pecinha que está... Com certeza, a parte de motor, obviamente que não, que é o controle da JL, no nosso caso, etc., que é motor único para todos, mas um exemplo, com certeza nós teríamos algumas pesquisas a serem feitas, algum dinheiro, que talvez até a maior parte dele fosse até de não resultado positivo, mas alguma coisa nós colheríamos de resultados positivos. Até para saber que caminho não pegar. Não pegar, é assim. E eles estão nessa situação há alguns anos. Não é uma coisa de um ano. Os caras estão numa situação privilegiada. Você mesmo falou, sua equipe está fazendo 10 anos. Então, desde que você entrou na Stock, eles estão se rodiziando lá. E eu ainda nem entrei na Stock. Quando eu reabri a minha equipe em 2004, eu fazia Fórmula Renault. Aí no final do ano eu fui fazer Stock Light. Em 2005 fiz Stock Light. Eu fui entrar na Stock principal em 2007. E saí dela. Em 2008 fui rebaixado. Quer dizer, não fui uma equipe classificada para permanência em 2008, fiz a Light, readquiri o direito de novo na principal, depois 2009, entramos para 2009, quer dizer, nós estamos no 5º ano de Stock Car, se nós levarmos aí um comparativo. E o Meinha, por exemplo, está na Stock Car desde 79, desde o primeiro ano da categoria, quer dizer, também é um know-how, obviamente, que tem que ser respeitado, diferenciado. Mas eu acredito muito que hoje a gente está buscando aí um desenvolvimento em capacitação de gente, pesquisa,
para alcançá-los, né? E obviamente eu acredito na continuidade do trabalho. Então eu acredito que para 2014 a manutenção do trabalho com o Rubens e até nós vamos ter o retorno de um piloto que correu com a gente em 2009, 2010. Quem? Que é o Alan Kodair. Então quer dizer, eu acredito que já com isso a gente consiga desenvolver aí algo produtivo para crescermos como realmente força, né? Então, retomarmos uma força e quem sabe aí eu tenho que acreditar obviamente no nosso potencial e no nosso ideal, que é furarmos esses 10 anos aí de títulos consecutivos ou do Matheus ou do Menin, enfim, entre eles. Entrar no bolo. Entrar nesse circuito aí e furar essa hegemonia aí dessa dupla. Bacana, bacana. Mais perguntas aqui. Do Adriano Abreu. Bom, ele está perguntando de Fórmula 1, isso eu vou fazer daqui a pouco, vou falar de Fórmula 1, antes vamos continuar de estoque. Ano que vem, 9 rodadas duplas, não é isso? 9 rodadas duplas, então não estou gaga, ainda lembro. 9 rodadas duplas, um calendário mais enxuto, vamos dizer assim. Alguma mudança técnica de regulamento? Sutileza, por exemplo, no ano passado para cá, no ano retrasado, aliás, para o ano atual, mudou o motor, ganhou acho que 15 ou 20 cavalos, não é isso? Foi em 2010 ou 2011 que isso aconteceu. Que é o mesmo motor que teve uma reprogramaçãozinha que ganhou, não sei se foi 20 ou 30 cavalos, você lembra? Foi de 9 para 10, que acho que foi quando nós saímos do carburador e entramos na injeção, algo assim. Eu não me recordo mais a quantidade de cavalos, mas teve isso. Acho que foi 30, se não me falha a memória. Ano que vem vai ter alguma novidade técnica? As grandes novidades técnicas do carro estão previstas para 2015. Então, assim, está em desenvolvimento de praticamente um carro novo para 2015, um novo chassi. Então, acredito que para 2014 as novidades serão pequenas. Serão mais esportivas. Sempre tem novidade também técnica, mas ela será pequena, né? A gente já sabe. Não... Isso, por exemplo, as mangas de eixo para 2014 serão novas, mas é um aperfeiçoamento por uma questão de performance, de ventilação de freio, etc., até mesmo de durabilidade do componente, enfim, não é uma questão que é uma grande mudança. A grande mudança realmente deve acontecer para 2015, pelo menos esse é o nosso programa e planejamento da categoria junto com a JL. Mas eu acho que desportivamente já tem bastante novidades aí para 2014. Vamos falar da corrida especialíssima com convidados que deve ter, é a primeira do ano, não é isso? Primeira do ano, dia 23 de março. Isso, vocês já sabem quem são os possíveis convidados dos carros de vocês? Nós já sabemos, sim, obviamente. Pode falar? Ainda não, porque nós estamos finalizando a parte contratual que é fundamental. Dessas duplas, que é fundamental, obviamente, mas a gente... Nenhuma dica, não? A gente pode dizer que, assim, a princípio nós devemos ter nos 2 carros outros pilotos brasileiros de currículo internacional. Então, isso é uma coisa que a gente... São brasileiros, por exemplo. São brasileiros, nós estamos buscando isso. Essas coisas estão afastadas no momento. A princípio, estão secundárias, até porque o Valentino foi uma situação até ventilada pela amizade que ele tem com o Rubens, e até porque na época de Ferrari ele se aproximou da Ferrari, fez testes e andou muito bem, pelo que o Rubens me contou, mas vale ponto e o tempo que o convidado vai ter no carro é um tempo relativamente pequeno. Curto, Então, como nós aqui estamos falando em chegarmos na última etapa do ano que vem disputando o título, nós precisamos desses pontos. Então, nós precisamos de alguém que já tenha mais experiências nesse tipo de carro, e, enfim, então nós estamos buscando... Alguém com experiência em carro de turismo, então? Alguém que já tenha passado por carros de turismo, sem sombra de dúvida. Você está dando apontamentos interessantes. Por exemplo, vamos descartar pessoas que correm mais de Fórmula. Não sei se, por exemplo... Pensando alto, você não precisa confirmar, porque como você mesmo disse, não é a hora ainda. Mas, por exemplo, isso já acho que eu mesmo já afastaria, que, por exemplo, Felipe Massa. Felipe Massa tem assinatura com a Williams, eu duvido que uma equipe de Fórmula 1 permita correr de uma outra categoria, ainda mais depois do que aconteceu com o Kubica, né? Tony Canaan certamente deve ter ouvido o telefone tocar, mas pela sua ainda menor experiência com estoque, essas coisas, vamos dizer que ele é uma possibilidade. Agora estou curioso para o outro carro. Bom, eu não posso saber ainda. Droga, ansiedade.
Enfim, mas tudo bem, não vou colocar ela nessa situação. Eu acho que assim, tem mas está nos ajustes finais de contrato. Finais, logo, você acha que antes do fim desse ano a gente já sabe quem vai ser? Tem a possibilidade, sim, tem a possibilidade. Bacana. Nós estamos também fechando porque existem conflitos de patrocinadores, quer dizer, existem alguns ajustes ainda, né? Nós sabemos que para trazer gente de qualidade também tem custo. Sim. Então nós temos alguns ajustes ainda a serem feitos e estamos tomando conta disso, né? Estamos aí para finalizarmos. Agora, como você disse, o próprio Tony seria interessantíssimo porque ele já teve o contato com o carro da Stock Car, né? Então foram 2 provas, quer dizer, um cara que já tem um mínimo de contato. Ele tem um relacionamento excelente com o Rubinho, com a gente. Sim. Pode até ser que seja uma das possibilidades, mas existem outras, né? Então vamos esperar um pouco mais. Tem outro carro também. Tem outro carro também, exatamente. Bacana, bacana. O Rubinho, quando saiu essa regra, ele tinha sugerido de não valer tanto ponto. Ou melhor ainda, de não valer ponto algum. Exatamente para encorajar o show. Trazer, por exemplo, um Valentino Rossi da vida, porque aí não haveria consequência se ele ficar. E aí você pode trazar é ótimo. Você pode trazer quem você quiser. Você pode trazer o Ted Boy Marino, não porque você já faleceu. Mas enfim, você podia trazer quem você quisesse para correr num carro. Seria mais pela brincadeira, daria um retorno de mídia fantástico, etc. e tal. Você acha que isso poderia ser uma faceta que deveria ter sido melhor encarada pela organização? Assim, né, a organização, junto com a CBA, eles acabaram entendendo que seria muito difícil, provavelmente, fazermos uma corrida para pontuarmos enquanto estariam os pilotos do campeonato e depois os convidados que eles não pontuassem, que fosse só uma coisa... E realmente, não é fácil encontrar uma equação que fique uma coisa justa ou que fique uma coisa de competitividade igual. Para nós, como equipes e patrocinadores, também temos que levar em consideração que existe um custo altíssimo de uma prova, fracionadamente comparando dentro do campeonato, principalmente dessa prova, para não colhermos alguma coisa dela. Quer dizer, então, óbvio que ela vai ter uma pontuação diferenciada. Vai ter então. Vai ter uma pontuação diferenciada, a prova não será como uma prova normal, mas é importante que tenha pontuação, porque acho que isso também motiva o desenvolvimento para que a prova tenha um brilho técnico esportivo grande também. Porque você também fica muito sem compromisso, talvez, né? Então acho que a CBA e a organização se preocuparam muito com isso, porque talvez se fique uma prova com pouco comprometimento daqueles que vêm apenas como convidado e que não vale nada, poderia desencadear outras coisas desportivamente pensando, né? Então eu acho que, é óbvio, tem muito para evoluir. Talvez aí para a prova de 2015, 16 e assim sucessivamente a gente vai evoluindo, mas eu gostei do primeiro formato, acho que é positivo, é uma experiência e depois ela pode ser lapidada, né? Mas já é uma novidade bastante agressiva para aquilo que Stock Car foi até hoje ao longo dos 35 anos. Hein? É verdade. Se tivesse uma caneta e um papel em branco, onde você fizesse todas as regras, a Stock Car é sua, ponto. Não vai... Todas as outras equipes vão topar o que você propor no mundo mágico de faz de conta. O que você mudaria na Stock Car de hoje? E aí tanto vale de carro, como vale de regulamento esportivo. Assim, simples. Vamos supor que fosse unânime, ou que você fosse o rei e tudo se resolvia com a sua canetada. Você mudaria alguma coisa no regulamento técnico ou desportivo? Eu acho que assim... Pergunta difícil. Difícil. É falsa pergunta fácil, né? É óbvio que nós temos muitas reuniões entre equipes com o organizador para sugerirmos algumas novidades para o regulamento, os pilotos. Eu vejo assim, a gente está tendo uma experiência muito boa nas últimas 3 temporadas, nos últimos 3 anos, do Campeonato Brasileiro de Marcas. E ele é um campeonato que abriu muitas coisas até para o próprio Stock Car 2014. Ele é um campeonato que desde o seu primeiro ano tem a última prova com pontuação dobrada. Estou falando de 2011 no primeiro ano. Ele é um campeonato que desde a sua primeira prova tem a inversão do grid dos 8 primeiros para a segunda corrida do final de semana. Igual o GP2, por exemplo. E trouxe uma dinâmica
muito boa em termos... Por que os 8 primeiros, e não os 12, por exemplo? Eu acho que aí depende do tamanho do grid de cada categoria. Não, estou dizendo no caso da estoque, porque é um grid maior. A estoque, ela não está fechada esse quesito, mas está em discussão, mas provavelmente serão os 10 primeiros. Ah, tá. Provavelmente o número deve ser os 10 primeiros, essa é a ideia, pelo menos. Né? Não está fechada essa questão, mas a intenção é que sejam os 10 primeiros, porque é um grid já um pouco maior. Então, é isso. E também eu vejo assim, a qualidade de pilotos da Stock Car é tão grande que é um pouco diferente do Marcas, que era onde eu estava dizendo. Óbvio que tem coisas que a gente aprendeu ali. Drivers também, já tem um perfil um pouco diferente, mas o estoque, os 10 primeiros... Hoje na Stock Car, se você... Muitas vezes o piloto comete um erro e larga em 20º para trás. Você deu o exemplo do Alceu, que não cometeu erro, ficou só 0,4 da pole. Então, assim, nós temos lá todos os pilotos que... errei a volta de classificação, deu P20 alguma coisa, não dá para errar. Não dá para errar, ela está num nível realmente de competitividade e um nível de qualidade dos pilotos muito alto. Isso é uma coisa que eu acho que, aliás, é a principal característica e a principal qualidade do campeonato de Stock Car hoje em dia. É a competitividade e a qualidade do grid, tanto de equipes quanto de pilotos, principalmente. Então eu vejo assim, se eu tivesse o poder de fazer, talvez eu faria alguma coisa... Poder incontestável, hein? Veja bem. Então, diferente. Eu faria alguma coisa para talvez ainda mexer um pouco mais durante o ano, para que todos tivessem oportunidade de dar o seu retorno. Né? A gente tem que olhar que são duas... Quando você me faz uma pergunta dessa, eu como dirigente com o poder da caneta, eu pensaria, obviamente, tecnicamente, que eu sou um cara que nasci dentro do automobilismo e acho que corrida, eu quero que o meu carro esteja mais rápido, eu quero largar na pole position, fazer a melhor volta e abrir o máximo de distância possível do segundo colocado, mas eu tenho que olhar que do terceiro, porque o segundo é o seu companheiro. Exato, mas a gente tem que olhar que isso não é interessante para o público. As corridas de Fórmula 1, por vários momentos, durante anos, e até esse ano mesmo, houveram quedas de audiência terríveis, significativas, porque tem domínios que se mostram... não tem emoção, chatos. A gente mesmo que vive, muitas vezes, acaba não assistindo a corrida inteira, porque a maioria das corridas de Fórmula 1, no fechamento da primeira ou da segunda volta, você sabe o resultado final. Né? Você já imagina, porque você fala assim... Até porque os carros da Fórmula 1 hoje em dia não quebram. Não quebram, exatamente. Então você fala assim, não tem muito o que fazer. Então, se eu tivesse esse poder, eu mexeria um pouco mais, penalizando um pouco, talvez, os que têm melhor resultado, ou talvez colocando peso entre os primeiros do campeonato, ou penalizando de alguma forma no grid de largada. Penalizaria um pouco mais... Como o GT faz. Para fazer o carro que ganha muito, ganha um lastro. Eu pensaria em alguma coisa diferente ainda de alguma coisa de penalizar mais os primeiros do campeonato para que fizessem que eles andassem uma corrida sempre de recuperação, que eles fizessem sempre uma recuperação. Entendi. Agora, é óbvio que os pilotos não gostam dessa ideia, né? Não. Porque é o lado deles, e eu também, como eu disse aqui, tecnicamente eu quero fazer o melhor carro, fazer a pole position e abrir uma distância a maior possível. Mas a gente tem que olhar hoje que os números envolvidos em qualquer categoria de automobilismo são números altos. Sim. Então, para você arrumar esse dinheiro, esse budget, que fica contente toda a estrutura que se tem por trás de uma temporada de Stock Car, no caso que é o nosso assunto, é muito grande. Então, é uma responsabilidade grande. Então, você vai lá, você tem o seu patrocinador... Você tem que unir a categoria também, Você tem que unir a categoria. Então, você fazer uma coisa que é bom para 3, 4 e o resto não. Olha a GT. Não, a acaba, GT, né? Ela acaba. Então, assim, acabou. isso é uma coisa que nos preocupa. Assim, eu com a visão comercial da história, eu vejo isso e talvez tomaria uma decisão de tentar penalizar um pouco mais os competentes, vamos chamar assim. Entendi. Obviamente que quem é bom, quem está vencendo, tem os seus méritos e tem ali... Então não seria nem penalizar, seria equalizar. Talvez sim, assim, talvez fazer a vida deles um pouco mais difícil. Dar desafios novos. Dar Você não é bom desafios nisso, novos. agora vai ser bom Então, nisso, sim. tem que mostrar naquilo. Vamos ter que fazer ultrapassagem, daria talvez pontuação por ultrapassagem. Faria, obviamente, que tem um pênalti, mas tem um bônus, porque eu acho que o mais importante é que no final, eu, sem sombra de dúvida, como todo mundo, quer que vença o melhor. Só que talvez se ele vencer, como o Vettel, com 3 corridas de antecipação, é chato. De fato. A gente não quer que se o Vettel é o melhor conjunto, ele com a Red Bull hoje na Fórmula 1, a gente quer que ele vença no final. Né? Todo mundo que gosta do esporte e acompanha e que tem mais conhecimento, mas que seja não tão fácil, né? Que seja uma coisa mais
mais legal, né? Disputado, como foi 2010, se a gente for pensar, 2011. Isso aí. É verdade. Por aí. Vejamos se tem mais perguntas aqui. Eu queria aproveitar o gancho, eu tinha levado para a Fórmula 1 quando você falou que estava chato de acompanhar, tal. Ano que vem devemos ter muitas mudanças técnicas. Na Fórmula 1, motores novos, teremos, já temos. Motores completamente novos, motores turbos, saem os V8, entram os V6, 1.6 litros. O bico dianteiro, bom, até porque não tem bico traseiro. O bico é mais baixo, a asa dianteira mais estreita, o escapamento único atrás. Não tem mais aquela asa de baixo da aerofólio, do sistema de asa traseiro. Enfim, um monte de coisas novas. Você imagina que isso vai trazer muito mais competitividade para a Fórmula 1? Ou simplesmente vai dar uma chance para quem é bom se provar bom mais uma vez? Porque quem tem mais grana vai conseguir sair na frente. Com certeza existe um paralelo aí, né? Assim, quem tiver um melhor orçamento, quem tiver grana e quem tiver a melhor equipe, conjunto projetistas, engenheiros e pilotos, as melhores mentes, né? As melhores mentes vão se sobressair. Isso a gente sabe que é assim, né? O automobilismo é feito das pessoas e quando você junta um grupo forte, você pode se sobressair. Você vai se sobressair, não é que você pode, é certeza, é questão de tempo, questão de encaixar as coisas. Mas, sem sombra de dúvida, é novamente uma mudança de regulamento, como aconteceu de 2008 para 2009, ou maior, né? Então, assim, eu vejo até como maior. É maior, porque o motor é novo, 2000 para 2009. Isso, o motor era o mesmo. Então, assim, e naquele momento, quem imaginava que a Brown poderia virar o carro que virou? Pois é. Né? Ninguém. Eles foram o último carro aí para a pista, porque foram em cima do laço. Óbvio que quem acompanha também sabe que eles tinham todo o espólio de desenvolvimento da Honda anterior, etc e tal. Eles tinham tudo ali. Não tem milagre. Não tem milagre. Não é. Eles estavam trabalhando já nesse projeto e tudo, mas ninguém podia imaginar que eles seriam tão dominantes quanto foram em 2009. Mas eu não acredito que nesse ano surja uma nova Brown. Mas eu acredito que possa, pelo menos, retomar um pouco de competitividade entre as principais equipes. E outra coisa que é interessante, que deve voltar a acontecer no ano que vem, é a volta de uma figura que a gente quase não via, que são as quebras, os problemas problemas mecânicos. Com um motor completamente novo, todo mundo vai estar tateando ainda nas primeiras corridas, tipo, o carro, para saber se o motor aguenta, porque os motores são completamente novos. O período de testes é pequeno. E também tem o tanque menor agora, então vai ter muita gente ou com pane seco ou tendo que se arrastar no final da corrida e aquele que poupou mais no começo vai passar no final. Então vai ser uma dinâmica completamente diferente no começo. Pelo que você está acompanhando, pelo que você ouve, você acha que algum fabricante de motor vai se destacar nesse quesito tanto de potência quanto de economia, que ano que vem vai ser tão importante? Olha, assim, eu tenho, óbvio que eu tenho aquilo que a gente conhece de leitura, de imprensa, etc. tal, que sopram aí as vozes de que o motor Mercedes parece ser o grande bicho-papão. O grande bicho-papão, quer dizer, com maior potência e um consumo equilibrado versus potência para 2014. Mas eu tenho alguns amigos dentro da Ferrari e eles estão rodando o motor já lá há algum tempo. Pois é, inclusive isso preocupou o pessoal da Mercedes, não sei se você acompanhou, porque a Ferrari rodou semana passada com um carro de rua com o motor deles adaptado. Isso. E a Mercedes falou, gente, a gente está um pouco longe disso ainda. No papel eles podem ter o melhor motor, mas com tempo de prova... Eu acho que assim, eu nesse final de semana no Grande Prêmio do Brasil aqui conversei um pouco com eles e o motor já estava rodando lá em termos de durabilidade, porque eles sabem obviamente que isso... talvez seja um fator determinante, Sim. né? Então, eles já estão lá há algum tempo com esse negócio na bancada, rodando. E agora já fora da bancada, né? Agora já no carro. E assim, eu vejo que, não sei, sempre se tratando de motor, foi difícil, pelo menos na minha história de Fórmula 1 que eu acompanho, foi pouquíssimos momentos que a Ferrari não teve um motor competitivo. Foi poucos anos que não tiveram um motor competitivo, acho. No início dos 90, talvez. Mas a maioria da história recente, os motores Ferrari podem não ser o melhor. Mas não estão devendo. Mas não estão devendo, são motores competitivos. Tanto que as outras equipes que eles fornecem motores, também são equipes que se destacam, né? Muitas vezes, em termos de velocidade, em termos, enfim,
de deslocamento mesmo do carro e tudo. Eu vejo que pode trazer uma mudança, mas eu acho que não tem jeito. Eles têm orçamento, eles estão na frente. Eu não acredito muito que até as quebras do passado, de grandes mudanças, vão ser muito menores. E a porque questão o preparo está muito grande. Já a questão do consumo, da economia de combustível... Tanque de 100 quilos 100 agora. quilos. Isso é um problema. Mas a gente sabe que eles foram para um motor 1.6, né? Um motor é um motor que tem... com turbo também. Tem essa história do consumo já... Eles estão indo para aquilo que o mundo está indo. Tem o CARES, que não vai ser ser mais CARES ano que vem. Ano que vem vai ser ERS, porque não é Kinetic Energy Recovery System. É Energy Recovery System porque não é só Kinetic. Isso aí. Eles têm outras maneiras de recuperar energia. Exatamente, que não só da freada, como eles dizem hoje. Então, assim, eu acho que, de novo, eles vão ter que aprender, mas hoje, esse mundo de simulação é uma coisa tão grande, os simuladores que tem, as maneiras eletrônicas, é um mundo tão aberto que eles já estão bem para frente aí, eles estão bem adiantados. Renault, alguma coisa? Seus contatos no mundo da Renault? Não tenho contato com gente Renault, mas a gente sabe que... No ponto eles não estão dormindo. Não podem estar, Dizem, né? inclusive... Eles vão defender 4 títulos aí, né? Então... aliás é interessante, o pessoal fala, mas o motor Renault não é o melhor. Mas aí a gente tem um carro, né? Se a gente for pensar, a Red Bull e a Caterham têm o mesmo motor. O que faz diferença é o piloto, claro, também, e o carro. E o tal de Adrian Newey também. Interessante. Outra pergunta que estão fazendo aqui, em relação à Stock Car. Ano que vem você disse que é um ano, digamos assim, de menor impacto de mudanças e de regulamento, mas 2015 vem um carro completamente novo. Você pode adiantar um pouco do que se espera desse novo carro? Nós ainda não temos o carro, né? Nem assim, não temos nem acesso ao projeto, mas obviamente mas os conceitos, eu digo. Os conceitos são de modernidade, como sempre visando principalmente a segurança. Ou fibras de carbono? Está em estudo, pode ser uma mescla aí, como são os DTMs hoje, né? Talvez, mas a tendência é que vá para um tubular, mas pode ser que tenha aí uma mescla de carbono com tubo, enfim, alguma coisa de coque com tubo. O problema nosso é sempre o custo, né? Então, isso é um empecilho. Não adianta, por exemplo, unificar com o regulamento da DTM, você não vai ter quem compre aqui. Não adianta. Nós temos que trabalhar na nossa realidade. Exato. Então, nós não temos acesso ao projeto, mas a gente sabe que o fator número 1, sem sombra de dúvida, é a história de segurança e a história de modernidade, em termos gerais. Agora, quando eu digo que o ano que vem não tem muita mudança técnica, eu falei das mangas de eixo, eu até esqueci de comentar do pedal shift, porque em 2014 entra o pedal shift também. Então, é uma mudança assim que para nós é uma coisa meio que automática, mas para o público é um dado interessante. Quer dizer, depois de muitos anos, sai a alavanquinha de câmbio da mão e entra a borboleta atrás do volante. Quer dizer, é uma coisa interessante aí para o público e para aquele que imagina que o mundo Stock Car ainda era um mundo da alavanca de câmbio, né? Então, a alavanca já não era sequencial, né? É um sequencial, mas acionado através de uma alavanca, não é o H, mas a alavanca ainda estava ali, né? Então já tem essa evolução. Isso você acha que vai trazer redução em tempo de volta? Da ordem de quantos centésimos, por exemplo? Eu digo a velocidade da troca em si. Então, isso também é uma coisa unificada, né, no projeto Stock Car, ou seja, toda a parte de gerenciamento do tempo de troca e tempo de redução é unificado igual para todos. Sempre, obviamente, tentando preservar o câmbio, que é um custo muito alto nosso, que são as partes internas do câmbio, né? Os componentes de câmbio. São 6 marchas o câmbio, né? São 6 marchas. Então, assim, no tempo eu não acredito que vai dar uma grande diferença, mas talvez venha um pouquinho com o passar do tempo. E o bom ficar com porque o conforto de dirigibilidade que é uma coisa que trará aí boas vantagens para os pilotos que souberem usar. E 2015 ainda, vai continuar obviamente o pedal shift. Sim. E motor vai mudar alguma coisa? Mapeamento, mais possante? Ainda não. Porque se a gente for pensar, o motor da Stock do Brasil é o mesmo da NASCAR. E na NASCAR ele desenvolve até 800 cavalos, enquanto aqui está na universidade, no mundo de 500 e tantos, não é isso? Isso. Nós temos que de repente aumentar um pouquinho mais, alguma coisa. Você acha que os nossos circuitos comportariam carros de uma potência maior em matéria de segurança?
Eu acho que nós estamos um pouco para trás com relação a circuitos. Ainda temos soltando ralos por aí, não é? Nós temos uma situação da segurança dos circuitos, uma situação também da própria relação custo, porque obviamente que andar mais rápido demanda você ter um carro menos dimensionado para os componentes, então a quilometragem de todos os componentes diminui. Então acho que a questão custo é o que pega principalmente. Mas de novo, não sou eu que tenho a caneta, mas se tivesse o poder da caneta, daria um passo talvez para o mundo ecologicamente correto, ou seja, motores que consomem menos, motores menores, mais modernos. Ajuda de algo elétrico. Alguma coisa assim, entendeu? Eu iria para o mundo, se eu tivesse Green, um pouco mais correto, assim, a gente tem um carro. Não podemos esquecer que o nosso motor é um V8 e 5.7. Ele tem um consumo de combustível, mesmo que controlado através do seu mapeamento, dentro da melhor economia, mas consome. O consumo médio por quilômetro por litro, você sabe mais ou menos? 1 litro por quilômetro aproximadamente. Ok. É quase 1 litro por quilômetro. Ok. Então é 0,9, 0,85, quase isso. Ok, nossa sinalização de que temos 5 minutos de prova. De prova não, me empolguei aqui, está numa corrida. Temos mais 5 minutos de programa. Ainda sobre essa questão de consumo, vocês pensam, por exemplo, numa possibilidade de, assim como uma forma de repente diminuir o tamanho do tanque, agora vocês vão ter que poupar, ou vocês acham que com essa configuração ainda não é possível pensar nisso? É um pouco difícil, porque, de novo, né, nós temos uma relação custo totalmente delicada. Nós temos que tomar cuidado porque tem muitas equipes ainda passando por dificuldades, com a corda no pescoço. Então, quanto mais incrementos você traz nessa linha, você traz custos, né, para poder administrar. Se de repente precisa de mais gente, precisa de mais aquilo. Nós estamos fazendo testes assim sucessivamente, como experiências, tentando conter uns custos. Quer dizer, diminuindo o número de pessoas, de integrantes que possam estar durante o final de semana peças operando. Também, né? A mola única. A mola única. Nós estamos tentando, porque a gente sabe que o melhor é o que custa menos e entrega mais. Exato. Né? Que elas são com retorno mesmo de mídia. Então a gente imagina que, pelo menos o meu pensamento é que temos que tomar bastante cuidado com incrementos que seriam dos sonhos, né? Se colocássemos todos, para não pegarmos o nosso relógio de custo e dispararmos. Quebrar. Então, eu acho que a categoria está indo aos poucos, está equilibrado, está bem. Se a gente pegar, falando aí no nosso final, a pontuação da Fórmula 1 dobrada na última corrida do ano é uma coisa que nós temos, é uma coisa que o Campeonato Brasileiro de Marcas tem há 3 anos, que é a Vicar que organiza, quer dizer, é uma coisa legal. Eu acho que a gente está num caminho de entregarmos um produto bom para os nossos patrocinadores, que eu acho que é o principal negócio do automobilismo, é esse. Se a gente olhar, e tem que ser este. Né? Obviamente que, tecnicamente, é aquilo que é a minha paixão, mas a gente tem que olhar o lado comercial, porque já envolvem montas de dinheiro consideráveis. Mas é verdade. Gente, olha o que ele trouxe aqui. Ele trouxe uma camisa oficial, toda bordadinha. Aqui você vê, tem os patrocínios todos. Camisa, hein? Não é camiseta silcada, não. É camisa social de botão, com todos os patrocínios bordados. E essa camisa vai ser sorteada no início do ano que vem. Aí você fala, quando? Bom, primeira coisa que eu vou fazer... Bom, o patrocínio da Medley continua com vocês ano que vem? Continua. Ótimo. Então eu vou atrás dos seus novos pilotos para eles autografarem a camisa. E aí eu vou sortear... E vocês que estão assistindo aqui vão concorrer a esta linda camisa da Full Time ano que vem. Porque a gente já está com um concurso agora acontecendo no meu site, josenas.com, e também no programa, e também na nossa página no Facebook, no Twitter, o Diabo 4, que é uma réplica do capacete do Ayrton Senna, pintada pelo Alan Mosca. Legal. Então a gente não quer tirar o brilho que essa camisa merece. Então não adianta a gente dissipar um sorteio no meio de um outro, que já está acontecendo. Então, assim que acontecer o sorteio do capacete do Ayrton, que vai ser no primeiro programa do ano que vem, a gente já emenda com essa camisa que até lá, se Deus quiser, e se o Anderson Marcilli nos ajudar, estará autografado pelo Rubinho e pelo Alan.
que vai estar já, se Deus quiser também. Se bem que o patrocínio dele é outro, né? Exato. Então não adianta, então vai estar pelo Rubinho, né? Senão a gente coloca o outro numa situação delicada. Mas enfim, se bem que o outro patrocínio também não vai ser de medicamento, porque normalmente eles não vão fazer conflito. Ou vai? Assim, a gente vai trabalhar com 2 linhas de equipes separadas. O Alan tem os patrocínios pessoais e nós teremos um patrocínio da equipe. Então, bacana. Pode até ser que tenha alguma coisa, mas quando você tem um patrocinador na Stock Car que não contempla os 2 carros, você passa a trabalhar como 2 equipes comercialmente. Né? Entendi. Então, isso não comercialmente é um só, problema mas a estrutura é tudo igual, conversa, sim, tudo sim. muito interessante. Sem sombra de dúvida. Muito bem, você quer deixar os seus contatos para nossos fãs, nossos telespectadores? Deixe, se você quiser, pode deixar e-mail, site, Twitter, Facebook, o que você quiser. Através do nosso site vão ter lá as explicações para o Twitter, etc e tal. É fulltimesports.com.br, super simples, tem lá o e-mail de contato também, quem quiser fazer um contato com a gente, talvez fazer uma visita à oficina, que é uma coisa diferenciada. Nós estamos hoje na cidade de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, 75 quilômetros da capital. Fica aí aberto aí o contato para quem quiser nos procurar e será um prazer recebê-los. fulltimesports.com.br. E é esportes com S, não é esportes, é esportes, porque é tudo em inglês. fulltimesports.com.br. Eles também estão no Twitter, que é o fulltimesports1, @fulltimesports1, também estão lá no Twitter, eu já tuitei aqui no meu. E vocês conseguem me acompanhar, como sempre, não só aqui na UTV ao vivo, nas quartas-feiras às 3 da tarde, semana que vem estaremos de novo, como também ao longo da semana no Twitter, o @InácioF1, na nossa página do Facebook, que já chegou à marca de 26 mil curtidas, e na rua, se você me encontrar, se quiser me dar um maço de dinheiro, também não tenho nada contra. E até a semana que vem, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade de estarmos falando sobre automobilismo e sobre a equipe lá que nós estamos construindo ano a ano, buscando o máximo, que é ganharmos os títulos. Uma superação. E quem sabe no programa da semana que vem já estaremos aqui falando da sua vitória, da sua equipe na Corrida do Milhão. Tomara, se Deus quiser, ela vai acontecer. Amém. Ok, pessoal, até a semana que câmera que olha. Coloca na câmera do meio, porque daí fica os dois aqui, todo mundo bonitinho, olha só. Segura a barriga. Até a semana que vem, nos vemos aqui no nosso horário tradicional. E você que está assistindo a reexibição no nosso site e quer mandar mais alguma pergunta para o Maurício, entre no nosso campo de comentários, manda a perguntinha que a gente reencaminha para ele, tá bom? Até a semana que vem. Tchau.